Olá a todos, meu nome é José Carlos. Estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido em conjunto intitulado Arqueologia do Corpo, uma análise dos ex-votos e da materialidade de São Severino dos Ramos na Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Paudalho PE, a partir do tema de resistência desenvolvido pelo Terceiro Encontro Nacional dos Estudantes de Arqueologia. Bom, o sumário proposto para a apresentação é dividido em introdução, marco teórico, resultados e discussões, considerações finais e referências bibliográficas. Como vocês podem notar, a arqueologia do corpo aborda diferentes formas de relação e representação do corpo simbólico e o corpo material, sendo a parte simbólica do corpo a respeito da cultura material pretérita e de um passado recente. E a partir de relatos orais, nós, quanto arqueólogos, buscamos interpretar o que seria o corpo incorrupto de São Severino, encontrado na igreja de Nossa Senhora da Luz. E a partir dessa perspectiva de encontrar o corpo incorrupto, nos deparamos com algo maior, que seria os ex-votos dedicados a ele, que seriam as promessas que foram cumpridas dedicadas a São Severino. Apesar da capela se dedicar diretamente a Nossa Senhora da Luz, o São Severino se encontra com um maior destaque dentro desse centro de romarias, sendo considerado um dos maiores centros de romaria do Nordeste e provavelmente um dos maiores locais de encontro de catolicismo de Pernambuco. A representação dos ex-votos como uma ideia do corpo é uma objetificação do que seria uma promessa feita para com São Severino, sendo essa promessa diretamente atrelada à saúde, a benefícios, a algum elemento que a pessoa esteja querendo ou esteja passando, algum sentido emocional ou sentido mais físico. No caso, podem ser questões de doença. E também pode ser dedicado de terceiros para terceiros. O ex-voto ou o voto em si, a promessa, não é dedicada apenas, única e exclusivamente de uma pessoa para aquela entidade. Pode ser de uma terceira pessoa para outra e atrelada diretamente àquela entidade, que seria São Severino. Os ex-votos podem ser de diversas formas imateriais, explorando várias figuras de linguagem. As representações são N variadas. Podem ser bilhetes, cartas, podem ser imagens como as que vamos representar aqui nesse trabalho, podem ser quadros. Estão diretamente ligadas às promessas. Os esvotos carregam sentidos emocionais para além da interpretação da sua forma, mas como nós, arqueólogos, procuramos interpretar a cultura material, nós procuramos destrinchar um pouco dos elementos que foram visualizados dentro dos museus da fé encontrado dentro da capela de Nossa Senhora da Luz. Aqui, na imagem da esquerda, vocês estão visualizando o que hoje é a capela de Nossa Senhora da Luz, que houve uma expansão. Ela se encontra no município de Paudalho, a 40 quilômetros da capital Recife, atualmente passando em reformas, mas dá para ver os altares, dá para acessar os altares por meio de visitações guiadas. E o altar da direita, que é dedicado a São Severino do Ramo, se encontra na parte superior. Possui uma imagem do corpo do que seria o São Severino, e da qual dizem relatos possuir partes do corpo real de São Severino, além de objetos pessoais da própria entidade, que não pôde ser verificado, mas que essa imagem representa uma simbologia muito forte de fé cristã dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente, dentro da crença católica. Tanto que São Severino é o padroeiro das promessas, da devoção, e é por isso que por meio dessa entidade as pessoas costumam visitar de lugares muito longe até essa imagem para poder fazer uma promessa. E depois dessa promessa cumprida, eles voltam com essa imagem projetada do que seria o ex-voto, do que seria esse cumprimento, esse dever. E o marco teórico desse trabalho procura abordar alguns conceitos específicos, como a questão do corpo incorrupto. Como aquele corpo se encontra, por que ele é incorrupto,
Eles possuem elementos de verdade de São Severino, que são coisas, são questionamentos que para nós arqueólogos são evidências primordiais, mas que não podemos verificar por conta de questões mais simbólicas, mais atreladas à incorruptibilidade dessa imagem. A questão do Museu da Fé. O Museu da Fé está diretamente ligado às promessas que foram elaboradas para com São Severino. E a partir desses Museus da Fé você encontra várias materialidades de simbologia e significado. Os ex-votos, que são a objetificação dessas promessas, e os ritos, que engloba tudo isso, que é a parte da qual você adentra naquele lugar, você faz as procissões para você constituir a sua promessa e você volta com esse rito de passagem, de tentar pagar essa promessa com essa imagem, com essa devoção de ex-voto. Aqui temos algumas representações visuais da qual encontramos lá. Por mais que a maioria dos objetos sejam representados em forma de objetos comprados como bonecas ou bonecos, nós procuramos representar os elementos que eram representados de forma manual, que eram elaborados de forma manual, ou sejam bonecos representados em madeira ou cera ou argila. Alguns elementos, como vocês estão vendo aí, são bustos que representam feições femininas e feições masculinas, e da qual esses elementos são únicos. Quando vocês visualizam esses elementos, vocês identificam uma pessoa, um ser ali, e esse ser está representado a partir de alguns traços únicos dentro desses objetos. E tanto a ligação quanto a representação dessa cabeça diz muito sobre o ser, sobre a possível enfermidade que ele está sofrendo, se é alguma coisa sentimental, se é alguma coisa psicológica, a parte de algum elemento visual na cabeça que esteja em destaque. E que esse elemento possa representar a simbologia do que essa pessoa passou. Também tem a questão da representação do corpo como um todo. O corpo, que também possui elementos e feições, tanto masculina quanto feminina, é representada por questões de adorno, são objetos únicos e objetos variados. São elementos que foram entalhados no mais preciso detalhe por pessoas que sofreram essa injúria ou por terceiros. Um dos elementos que foi buscado resgatar nesse trabalho também seria a questão dos artistas não reconhecidos. Como um objeto que tem tamanho detalhe e que custaria tão caro para ser elaborado foi parar ali? É um objeto feito apenas para, único e exclusivamente para essa devoção. É um objeto que foi procurado ser elaborado assim. São esses elementos que nós resgatamos, os sentimentos para com o elaborador, que seria esse artista não reconhecido, da pessoa que está sendo representada, ou da pessoa que procurou representar assim, e também para com a devoção de São Severino, o que aquele elemento representa dentro do Museu da Fé. Aqui nós destrinchamos o corpo dentro da arqueologia, e a partir desse destrinchamento nós conseguimos visualizar muitos elementos, muitas características, muitos significados que seriam explorados infinitamente. A representação de uma mão com uma protuberância é uma enfermidade naquela mão. A representação de uma perna que tem uma saliência maior desenvolvida no joelho. É um objeto feito em argila, inclusive, que é um elemento já diferente dos outros. A representação do pulmão feito em gesso. O que esses elementos caracterizam, o que essa simbologia representa. E também a questão do útero. Apesar de estar diretamente ligado com a questão da fertilidade, da fecundidade, de ter um filho, são promessas que estão diretamente ligadas a esse tipo de emocional, ao sentido de fertilidade, de ter um filho ou de talvez uma doença que aquela pessoa possa ter desenvolvido. Muitas das representações de fertilidade, que foi a maioria dos objetos encontrados dentro do Museu da Fé, são representados por bonecas ou bonecos. Esse órgão em questão foi um dos elementos diferenciais que possibilitou essa pesquisa também, porque é uma coisa muito interessante. Você não representa só partes do corpo, do elemento físico fora. Você procura representar tanto o interno quanto o seu externo. Os órgãos sexuais estão muito representados no Museu da Fé, sejam masculinos ou femininos. Alguns órgãos específicos, como vesícula, pulmão, intestino,
São elementos que estão representados ali. Alguns dedos, alguns pés, são elementos repartidos que estão diretamente representados dentro do Museu da Fé e que carregam tanto a questão simbólica quanto a questão emocional de quem fez, de quem dedicou aquela imagem. Os ex-votos podem ser representados desde bonecos infantis, réplicas de cerâmicas, moldes de cera, pinturas, fotos ou entalhes em madeira de formas manuais, como os identificados no Museu da Fé, que foram os apresentados aqui. Podemos segmentar o corpo em diferentes partes e, por meio dele, fazer algumas interpretações sobre o corpo material, o corpo simbólico, como representação visual e emocional a partir dos sentimentos do Criador. O Criador pode ter elaborado essa imagem a partir de um pedido, mas quem solicitou também tem a execução emocional de dedicar, de fazer esse pedido, de elaborar, de cumprir com a sua promessa e voltar lá para depositar essa conclusão. Considerações finais desse trabalho. A arqueologia do corpo pode estudar, para além do passado, a materialidade presente nas populações contemporâneas. Os ex-votos apresentados em devoção para a Conceição Severino nos mostram um pouco sobre os atos de crença e vontade do contexto religioso. Isso não implica dizer que é diretamente ligado só ao catolicismo, mas é a questão de o que sentimental a pessoa está diretamente ligada a esse sentimento e vai devotar ali. Para além da materialidade representada, tanto o corpo incorrupto de São Severino quanto as imagens dedicadas nos mostram um pouco mais sobre o hábito humano de crença através dos objetos, o quanto aquele objeto pode representar. Podemos apenas fazer inferências sobre as representações subjetivas de seus significados. Nós não vamos conseguir chegar no significado do todo daquela imagem. Estamos apenas representando o contexto visual, nossas interpretações a partir de nossos cernes, a partir de nossos seres. E como tal, estamos subjetivando o que pode vir a ser representado ali, mas que no íntimo abarca muito mais. Aqui tem algumas referências bibliográficas utilizadas para elaborar esse trabalho, além da pesquisa de campo. E em forma de agradecimento ao LabFor, com a disciplina de Corpo, Cultura e Sexualidade, que foi o trabalho desenvolvido durante essa disciplina, e também à Enearco, que possibilitou o evento Nós Arqueológicos, que possibilitou a apresentação